Atenção! Mãos para cima! Isso é um assalto de dízimos! Entreguem agora todos os seus dízimos! Agora todos no chão! Ou vão perder tudo! Entreguem seus dízimos já! Assim? Literalmente? Amigos da Bíblia Libre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos a mais um Sem Papas na Língua, da Bíblia Libre. Nesta semana, a pastora, conferencista, escritora e profetisa Yesenia Den ficou extremamente popular. Ficou muito popular. E fizemos um vídeo no começo da semana sobre o escândalo com Núria. E tudo isso analisamos da forma mais objetiva possível que conseguimos fazer. Mas, vamos voltar ao que realmente nos importa e interessa, suas mensagens bíblicas, sua pregação. E quando vemos isso, temos que chegar a conclusões tremendas, como este trecho que justamente nesta semana viralizou, onde ela argumenta que se você não pagar o dízimo, vai se dar muito mal. E vou te dizer uma coisa, me escute e veja. Não é que eu deseje isso, é que é assim, é um princípio. O que você não dá de dízimo para a igreja. Por outro lado, você perde alguma coisa, algo quebra na sua casa, acontece alguma coisa, alguém da família fica doente. Tem que enviar algo, pagar outra coisa, tudo muito estranho e sem sentido, já que não acredito nisso. E é isso que ensina no Traciende. Eu não pagaria nem $20 para me ensinarem isso. Isso é absolutamente contrário ao que a palavra de Deus ensina e vamos tentar provar isso. Em primeiro lugar, ela transforma uma opinião em um princípio divino que não tem discussão. Ela diz, não é que eu queira, é que é um princípio. Onde a Bíblia diz isso? Onde está o princípio? É princípio só porque você diz que é princípio? Que quem não paga os dízimos vai se dar muito mal, vai ter doenças e que o diabo vai tirar o que você não deu em dízimos? Onde está isso na Bíblia? Vamos lá, me explique, me dê o texto bíblico, porque mais adiante vai mencionar ou insinuar um texto bíblico que não tem nada a ver com isso. Mas, vamos lá, onde a Bíblia diz isso literalmente? Ela transforma em princípio algo que a Bíblia não diz com clareza. E isso sim é muito, muito perigoso. A palavra de Deus diz em Isaías 8:20, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com isto, é porque não lhes raiou a luz. Se você não fala conforme a lei e ao testemunho, olha a Yesenia, se você não fala conforme as escrituras, não lhe raiou a luz, você não tem a luz de Cristo. E quando alguém acrescenta bênçãos para quem dá o dízimo e maldições para quem não dá o dízimo, está acrescentando algo que a Bíblia não diz. Em segundo lugar, não fica só nisso, mas ela ainda afirma que Deus realmente vai castigar todo aquele que não dá o dízimo. Ela diz literalmente, se você não entregar o dízimo voluntariamente, Deus fará com que você o perca obrigatoriamente. Ou seja, ela transformou o que é uma oferta em uma espécie de pagamento extorsivo. Se você não doa, Deus não cuida de você. Olha, no meu país, na Colômbia, até nós, que morávamos em um bairro pobre por muito tempo e tínhamos um pequeno negócio. Eles chegaram e eu estava lá. Quando eu atendia, chegou um policial e disse, bom, se você não quer ser roubado, preciso que você colabore aqui com a lei sim. Eu era muito jovem, era um garoto e tive que pagar. Foi literalmente uma extorsão. Ele disse que se eu não quisesse ser roubado por ele ou outro, tinha que lhe dar dinheiro. Isso é extorsão, literalmente, e é o que Yesenia Den afirma que Deus faz. Se você não paga o dízimo, Deus diz que não pode mais te proteger. E a taxa de proteção? Já não posso mais te abençoar. O que aconteceu com a taxa de bênção? Então agora todos os males vão te atingir? Isso é um pagamento de proteção religiosa. Pague e protegeremos seus bens se não pagar. Fique atento às consequências. E Paulo ensina exatamente o contrário. 2 aos Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Repare no termo nem por necessidade. Eu não dou porque preciso de algo. Eu não dou em troca de algo.
Eu não dou na igreja porque quero que Deus fique satisfeito comigo e me abençoe. Eu dou na igreja incondicionalmente. Haja ou não haja bênção, haja ou não haja dinheiro, haja ou não haja doença, porque eu sei que isso é o certo. Eu não posso comprar a bênção de Deus, não posso comprar o dom de Deus. O mesmo que Pedro disse a Simão, que você e seu dinheiro pereçam juntos, pois o dom de Deus não se compra nem se vende. E aqui basicamente é isso que está sendo dito. Você paga o seu dízimo, está comprando para que tudo dê certo para você. Se não paga, então as coisas vão dar errado para você. Olhem, isso não é o que a Bíblia ensina. Existem 5 condições básicas que exigem uma oferta, e aqui incluímos, se você quiser, o dízimo ou a porcentagem que você quiser, mas há 5 requisitos que toda oferta precisa. Sim. Primeiro, cada um deve doar conforme decidiu em seu coração, certo? Número 2, proporcionalmente. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, diz: cada um de vós separe algo, conforme tenha prosperado, proporcionalmente. Não é dar tudo e ficar sem nada, certo? A proporcionalidade é o verdadeiro princípio bíblico. Está lá. 1 aos Coríntios 16, 2, aprenda como encontrar exegeticamente um princípio bíblico, senhora Iesênia. Número 3, generosamente. Diz a palavra do Senhor em 2 aos Coríntios 9, 6. Quem semeia pouco, também colherá pouco. Quem semeia generosamente, generosamente também colherá. Sim, a generosidade faz parte, está certo que é proporcional, mas dentro dessa proporcionalidade, eu, como filho de Deus, devo ser generoso. Número 4. Regularmente, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Cada primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma parte. Ou seja, havia uma regularidade na oferta, deve haver uma regularidade na nossa oferta. Está bem, e número 5, com alegria. E aí mesmo, em 2 aos Coríntios 9, 7, diz assim: Deus ama ao que dá com alegria. Ama, não abençoa, como muitos dizem, é que Deus abençoa ao que dá com alegria. A Bíblia não diz que Deus abençoa quem dá com alegria, mas que Deus ama quem dá com alegria. A bênção. Não a garante, porque já somos abençoados com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais. Então não precisamos comprar nenhuma bênção extra. Toda a bênção nós temos simplesmente por crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Em poucas palavras, o mais importante de uma oferta não é o percentual. O mais importante em uma oferta é a motivação da oferta. De nada adianta alguém dar 10% dos seus ganhos se faz isso por medo, porque metem medo de que vão tirar suas coisas, de que o diabo vai destruir todas as bênçãos que tem, porque tem medo de que venha uma doença. Isso é obter a oferta por coação. Isso não é uma verdadeira oferta. A motivação da oferta, então, não está em um coração agradecido, mas sim em alguém que tem medo. E é isso que esses golpistas da fé fazem. Querem gerar medo nas pessoas, para que as pessoas soltem o dinheirinho e para que deem o dinheiro que eles querem receber. A Bíblia não age pelo medo. A Bíblia nos ensina a agir com a motivação correta. A glória de Cristo em terceiro lugar, e para terminado, ela utiliza as desgraças do dia a dia que todos nós podemos passar o tempo todo, que estão acontecendo conosco, como uma espécie de ameaças espirituais. E aqui quero ser absolutamente objetivo com isso. Ela diz: assegura. Que se eu não dizimar, vem doenças, o diabo tira de mim o que eu não dizimei. Ou seja, vou perder esses 10% de qualquer jeito. E coisas estranhas, diz ela, coisas esquisitas, certo? Ou seja, se eu dizimar, isso não acontece. Ou seja, sejamos honestos, vamos trazer isso para a prática, para o dia a dia, para a vida cotidiana. Você que tem dizimado, com certeza muitas vezes não ficou doente, nunca teve gastos extras, nunca, só porque dizimou. E se eu dizimar e tiver uma doença grave, e tiver um gasto extra enorme, então, e aí? Peça um reembolso ao céu, alguém errou aí. Dizer que a doença em uma família, o desastre, a tragédia ou uma despesa extra aconteceu porque eu não paguei o dízimo,
pois é uma acusação muito grave e é atacar, revitimizar alguém vulnerável. Imagine o seguinte: uma pessoa, um familiar seu, sofreu um grave acidente e, obviamente, isso exige uma série de recursos extras. E essa pessoa não pagou o dízimo, então ela não é apenas vítima pelo que aconteceu com seu familiar, mas agora é revitimizada. Por que ela se sente culpada, achando que tudo isso aconteceu porque não pagou o dízimo? Vocês percebem que essa é uma lógica absolutamente cruel? Agora pensem no seguinte: eu tenho um automóvel. E se ele quebra e eu tenho que investir um dinheiro extra para consertar o automóvel, então o que eu digo? Aí se foi o dízimo. Digamos que eu dei o dízimo e o automóvel quebrou. Então o que eu penso? O Senhor permitiu que o carro quebrasse, pois talvez tenha me livrado de algo. É uma lógica que não tem erro. É uma lógica cíclica, certo? Dessa maneira, qualquer coisa serve, né? Não é assim que funciona. Isso definitivamente não é o que a Bíblia ensina. Não se trata de você dar ou não o dízimo. Se você é filho de Deus, Ele sabe e vai cuidar de você, independentemente dos seus erros ou pecados. Isso não quer dizer que você não deva evitar o pecado ou evitar errar. Isso não quer dizer que você não precise dar absolutamente nada, né? Deveria, como filho de Deus nascido de novo, brotar generosamente e voluntariamente a oferta do seu coração. Isso é o mais natural para qualquer nascido de novo. Mas independentemente disso, Deus já te prometeu toda a bênção, já prometeu estar com você todos os dias até o fim do mundo, já prometeu te guiar, te exortar, permitir algumas coisas para te ensinar. Sim, muitos dos sofrimentos da vida têm a ver com nossas próprias más decisões. Então essa lógica cíclica que essas pessoas, e não é só Yesenia Ten que propõe isso, mas muitos outros também. Isso é comum em várias igrejas, mas não tem relação com a verdadeira palavra do Senhor. Sei que eles se justificam citando Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 11. Roubará o homem a Deus, pois vocês têm me roubado com seus dízimos e ofertas, e etc. E chegam ao versículo 11, que diz o seguinte: também por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da terra, nem a vossa vide no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O devorador ali não é o diabo. Vamos começar por aí. Não está falando das pragas que chegavam, pois geralmente a região e consumiam as plantações que eles, com muito esforço, haviam semeado e cuidado. Esse é o devorador, ali não está falando do diabo em nenhum sentido, como geralmente esse pessoal interpreta. Agora, o devorador é um tipo do diabo. Também não é isso, simplesmente está falando de proteger o trabalho que eles fizeram. Mas esse texto deve ser interpretado à luz do pacto mosaico. Todo o capítulo 3 de Malaquias deve ser interpretado à luz do pacto mosaico. Eles estavam em um pacto de obras, Vocês fazem isso, eu faço aquilo, isso está lá. Em Deuteronômio, capítulo 28, existe o compromisso de Deus com um povo que precisa cumprir certas obras para ser abençoado, e se não cumprir certas obras, será castigado. É um pacto de obras? Agora nós não estamos submetidos a esse pacto de obras. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O pacto de obras é condicional, está condicionado ao comportamento das pessoas. Mas o pacto da graça, que é anterior ao condicional, o pacto eterno de Deus, o pacto para salvar um povo para si mesmo, o pacto da graça pela graça. Somos todos salvos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, pela fé, por meio da fé. Abraão foi justificado, diz a Escritura. Esse é um pacto incondicional, um pacto inaugurado definitivamente por Cristo na ceia do Senhor, quando ele compartilhou a ceia do Senhor. Um pacto distribuído para judeus e gentios. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo. E por que os gentios participavam da ceia do Senhor Jesus?
Ele disse: "Este é o meu novo pacto." Os gentios, ao contrário do que muitos irmãos em Cristo pensam, eu não concordo com eles sobre os gentios. Se fazemos parte do pacto incondicional, todos nós somos parte desse pacto de graça, do pacto incondicional, apesar de nós mesmos, o pacto, salvar-nos. Ele fez um compromisso consigo mesmo, assim como fez com Abraão, para a nossa salvação, por isso nós somos descendentes de Abraão. Então não, senhora Yesenia Ten, vamos interpretar este texto corretamente. Não se aplica à igreja, nem quer dizer que o diabo vai nos tirar o dízimo. Ou como você não deu para a igreja, então vai acabar indo para outro lugar. Isso é terrorismo espiritual. Isso é ameaçar as pessoas. Isso é colocar medo nas pessoas para esvaziar seus bolsos. Isso é não ter a menor ideia de uma hermenêutica bíblica, de uma exegese clara. Por isso é que não podemos recomendar o seu instituto bíblico, porque se o seu instituto bíblico ensina o mesmo que você prega, então não vão aprender absolutamente nada. Até mesmo um irmão pentecostal reconhece isso. Um irmão que seja estudioso, teólogo pentecostal, reconhece isso. Claramente, estamos em um pacto de graça, não em um pacto de obras. Isso é claramente reconhecido e qualquer um, não importa a denominação a que pertença, se for um ministro sério, sabe perfeitamente que as bênçãos não estão condicionadas aos dízimos. Perfeitamente. Isso não é algo que eu inventei, desculpe, não é o meu ponto de vista, eu nem sequer estou falando do meu ponto de vista. Essa é uma afirmação biblicamente infundada e pastoralmente manipuladora, falo isso sem papas na língua. É apelar ao medo, ao terror das pessoas, para que as pessoas entreguem o dinheiro. Mas o que você acha? Coloque aqui na caixa de comentários e compartilhe este vídeo em todas as redes sociais, porque não só a Yesenia T, mas muitos outros pregadores e pastores ensinam isso em suas igrejas, colocando medo nas pessoas para tirar muito dinheiro. Então compartilhe, meus irmãos. Não fique calado, porque se você ficar calado e pelo menos não compartilhar o vídeo, de certa forma você também está sendo cúmplice dessas pessoas. Ajude-nos! Se você não for compartilhar o vídeo, pelo menos compartilhe a ideia e pregue isso para muito mais pessoas. Obrigado por estar conosco e continue aqui no Sem Papas, na língua da Bíblia Libre.